Olá! Você acha que jantar engorda? Se você acha, vem comigo, me acompanha nesse vídeo que eu vou te contar a grande verdade sobre o seu jantar. Primeiro eu quero te explicar que hoje a maioria das pessoas estão obesas ou acima do seu peso ideal. Porque a cada pessoa, a cada 10 pessoas que você vê ao seu redor, repara, de 7 a 8 estão acima do peso. E essas pessoas, justamente, a grande maioria delas, sempre pensam: eu vou tirar o jantar para ver se eu emagreço. Pois é, mas essa grande maioria não para pensar nas outras refeições que ela faz. Então é sobre isso que eu vou te falar hoje. Me acompanha, meu nome é Kiniara, eu sou nutricionista, Master Coach em Emagrecimento Consciente e Master Health Coach em Saúde Integrativa Sistêmica, e eu estou aqui para te ajudar. Primeiramente, eu quero te contar que se seu objetivo é emagrecer, se você tirar uma refeição que você está acostumado a fazer sem nenhum preparo do seu organismo, infelizmente não vai dar certo. Já imaginou você que come no jantar e de uma hora para outra tira ele? Você vai conseguir fazer isso durante um período, mas passando esse período, justamente você vai voltar a comer e, além de tudo, vai comer muito mais, sem parar para pensar que se você não jantou no café da manhã, você vai tentar recuperar o que você não comeu no seu jantar. E aí, se tratando de jejum, né, não vai funcionar. Por quê? Porque toda vez que a gente deixa de fazer uma refeição, na próxima a gente tem que adicionar alimentos estratégicos para que o seu emagrecimento aconteça e não comer o que você acha. Geralmente a pessoa deixa de jantar e come lá o seu pão francês no café da manhã, e isso não vai acontecer. Vai gerar o efeito contrário. Ao invés de você emagrecer, você simplesmente vai engordar. Agora, eu quero que você também entenda que para você emagrecer, você precisa nutrir o seu corpo. O que acontece com a grande maioria das pessoas, que elas vivem na correria do dia a dia, naquela loucura. Algumas pessoas até trabalham mais de 12 horas por dia, chega em casa, tem que dar conta de tudo. As mulheres, né, ir lavar roupa, passar roupa, cuidar dos filhos, dar banho em todo mundo, fazer tarefa. E eu te pergunto, o que está ficando de lado nessa correria toda? É a saúde. Por quê? A hora que para comer, vai comer o que está mais fácil. Vou comer um pão mesmo, vou pedir um lanche que está mais fácil. E geralmente tudo isso acontece o quê? No horário do jantar, porque está em casa, chega cansado, às vezes teve um dia muito difícil, e então acaba se sabotando, né? Vou ligar. E geralmente quando você liga para pedir alguma coisa, é pizza, é lanche, geralmente são alimentos calóricos. E na verdade eu quero te contar que lá atrás que eu falei que o jantar, né? Vou tirar meu jantar para emagrecer, ele acaba levando a pior, que na verdade não é o jantar, é o que você anda comendo no seu jantar, né? Então você busca fazer o mais fácil ali, o mais prático, né? E na verdade não está se organizando e então acaba comendo sem pensar, certo? E essa alta ingestão de calorias, no momento que você vai relaxar, repousar, deitar e dormir, não vai funcionar se o seu objetivo é emagrecimento. Por quê? Porque lá, quando você come, entra em repouso, o seu organismo vai fazer a reserva. Por quê? Porque ele não está interessado em ter que trabalhar, né? Porque você vai estar simplesmente descansando, você não vai estar ativo, então ele vai reservar, ele não precisa daquela energia, né? E as pessoas vêm com a ideia de que se tirar o jantar não vai funcionar, né? E isso, né, a parte de tirar o jantar, ela dura muito pouco tempo para essas pessoas, porque o organismo delas já está acostumado a uma alta ingestão calórica, né? Eu falo de açúcar mesmo, porque geralmente as pessoas vão lá e fazem um macarrão, né, para comer nessas refeições, que é rápido, né? E aí elas acabam voltando, né, nos mesmos hábitos. E então o que você precisa entender que no jantar você precisa ajustar a
quantidade e a qualidade do que você come e não simplesmente retirar o seu jantar do seu dia a dia, entendeu? Mas eu ouço muito das pessoas, né? Ai, é mais fácil pedir um lanche do que fazer alguma coisa para comer. Ai, eu não tenho tempo de ficar elaborando pratos. Ai, comida saudável toma muito tempo da gente. Você se encaixa em alguma dessas frases? Você já se pegou se falando ou já viu alguém falando alguma dessas frases? Pois é, eu vou te explicar um grande segredo, um não, né? Vários, justamente sobre esse tipo de fala, que na verdade o problema não está na comida, mas está no jeito em que você está levando o seu dia a dia. Vamos lá? Primeiro, o tempo que você perde, né, pedindo um lanche ou uma pizza, alguma coisa, você consegue fazer alguma coisa para comer, porque geralmente se você liga lá pedindo, daqui 40 minutos eu mando, daqui 1 hora, daqui 50 minutos, e então, na verdade, você podia ter feito alguma coisa nesse tempo para você comer, entendeu? Segundo, o emagrecimento não requer pratos elaborados, simplesmente eu sempre digo para todos os meus pacientes, o simples é o que mais funciona, o que melhor funciona aí na sua alimentação. Terceiro, comida saudável não tira tempo de ninguém. Além do mais, ele aumenta o seu tempo de vida, porque consequentemente vai estar aumentando aí a sua saúde, certo? Você havia pensado assim por esse outro lado, né? Ao invés de reclamar, tentar entender o que está acontecendo aí na sua vida para você melhorar? Pois é, eu quero que você entenda aqui que a culpa não é do seu jantar, mas do que você vem consumindo neste horário, certo? Então, eu quero te explicar que o problema não é o jantar, mas o que você vem fazendo durante o seu dia. Primeiro, eu quero que você pense aqui comigo, como que é o seu café da manhã? Visualize lá o seu cafezinho da manhã, como que ele é? Você come geralmente ovos, um pãozinho integral com um queijinho branco, um cafezinho lá com pouco açúcar, com adoçante stevia ou xilitol, ou até mesmo sem açúcar. O que você anda comendo aí no seu café da manhã, né? O iogurte, ou você tem costume de tomar um café com bastante açúcar para acordar, né? Tem gente que toma café com bastante açúcar para acordar. O pão francês recheado lá, fazendo o seu misto quente, ou pão caseiro, né? Você pare para analisar como é o seu café da manhã, certo? E me conta se você come alguma fruta também no seu café da manhã. Será que você realmente come pelo menos uma fruta? Isso acontece com você? De você comer um café da manhã achando que tá super delicioso, super saudável, né? E tem o costume de comer bolo, pão francês, pão caseiro. Pois é, mas eu quero te explicar, para você iniciar um processo de emagrecimento, você precisa analisar as suas refeições, não só o café da manhã, mas todas elas, né? E o que você come entre o café da manhã e o jantar e o almoço? Você come alguma coisa ou você não come, né? E quando você senta para almoçar, o que você come? Qual que é a composição do seu prato? É meio prato de salada, uma porção de arroz, uma de feijão e uma de carne, ou não, nem come salada porque não gosta, né? E eu quero que você aí me explique se você faz isso também. Então, a primeira coisa que eu quero te contar é que você deve diminuir o primeiro passo, né? Para quem quer emagrecer aí, gosta de comer bastante, o primeiro passo é diminuir, tá? Não vá querer trocar tudo de uma vez. Faça algumas trocas, mas primeiro diminua a quantidade. Mas se eu diminuir, eu vou passar fome. Calma que eu vou te explicar. Um grande segredo que muita gente peca justamente aí. Eu tenho certeza que você também peca nesse quesito. Como é a sua mastigação? Você mastiga? Ou você simplesmente engole a comida? Come em 5 minutos? Nem mesmo
a hora que vê já acabou. Pois é, a grande sacada aqui é a mastigação. Por quê? Porque quando você mastiga bem devagar, calmo, tranquilo, você libera o hormônio da saciedade. Agora, quando você não mastiga, né? Mastiga super rápido e come em 5 minutos, porque a maioria das pessoas que eu atendo come muito rápido. E eu pergunto, em quanto tempo você almoça, por exemplo? 5 minutos, no máximo 10, eu já almocei. Muito bem. Então, eu vou te explicar uma coisa. O nosso organismo, ele demora de 10 a 15 minutos, né, para entender que você está saciado, para que o hormônio da saciedade, que é a leptina, seja liberado no seu organismo. Então, se você come rápido, ela não é liberada. E como assim? Eu sinto fome depois, justamente, logo depois que eu comi, eu sinto fome, justamente por isso que o hormônio não trabalha, e ele precisa trabalhar, né? Então eu quero que você faça o teste, né? Falando em diminuir, eu quero que você faça o teste. Por quê? Porque se você sentar para tomar o seu café da manhã, que seja comendo lá o seu pão francês, tente diminuir a metade desse pão francês. E então, né, a metade, se você come 2, você come 1. Se você come 1, você come metade, né? Come devagar, respira, e aí você faz a sua refeição. E você come bem devagar. E eu quero que você depois me conte aqui nos comentários se realmente deu certo, se você conseguiu comer essa metade e se deu certo. Aí, se você não passou fome depois, né? Mais uma outra coisa que eu preciso falar, que talvez esteja te dando fome, é que justamente logo depois que você comeu, você pode ter comido lá o seu pão francês, você vai ter fome, porque você comeu pão francês e tomou o seu café com bastante açúcar, certo? E então, o que acontece lá no processo interno do seu organismo, antes mesmo do hormônio da saciedade ser liberado? A sua glicose, ela sobe muito rápido, tá? E do mesmo jeito que quando consumimos alimentos que são carboidratos, né, que são açúcares, né, no nosso organismo, faz com que a glicose suba e a insulina tenha que trabalhar. Nesse processo todo, quando a glicose ela sobe muito rápido, a insulina ela vai fazer com que essa glicose tende a baixar. E quando a insulina consegue tirar essa glicose do nosso organismo, né, do processo ali, não do organismo, para fazer com que ela baixe, o que acontece? Você sente fome. E aí, nesse processo, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo o acúmulo de gordura, tá? E inibindo a queima de gordura. E aí as pessoas não entendem por que elas não emagrecem, mas na verdade elas estão comendo rápido, o que elas estão comendo está fazendo a glicose subir rápido, a insulina trabalhando muito, tendo que tirar essa glicose muito rápido aí, e então fazendo o acúmulo de gordura, certo? E então, né, nesse processo todo, nem o hormônio da saciedade foi liberado e ele precisa trabalhar, e então você fica no processo mecânico, você sente fome, você come, você sente fome, você come, e aí aquilo não para mais, vira um ciclo. Você fica dentro desse ciclo porque você não consegue mais entender por que você sente fome a todo momento. E na verdade é um processo que está acontecendo lá dentro do seu corpo, mas que hoje você entendeu, e que se você começar pela mastigação, esse processo aí vai começar a se normalizar. E geralmente as pessoas me falam, mas eu sinto mais fome à noite. Justamente, o seu hormônio da saciedade não trabalhou o dia inteiro, ele tem que trabalhar em algum horário, né? E aí você fica comendo à noite, parece que nada te enche, não é verdade? Você já passou por isso? Então, comece lá no seu café da manhã e vá se policiando aí durante o seu dia, né, na mastigação, que eu tenho certeza que vai dar certo, e também, né, na qualidade da sua alimentação, certo? Então, e justamente aí, né, por exemplo, no seu almoço, eu quero dar uma dica que se você toma suco junto com o seu almoço, troca esse suco, né, por uma fruta, né, ou por água. Larga a mão do refrigerante, né?
Lembra do processo da glicose lá e da insulina? Pois é. Então, vamos fazer com que elas trabalhem da maneira certa. Quanto mais elas trabalharem devagar, é melhor, porque não faz o acúmulo total de gordura, né? E aí, no seu cafezinho da tarde, come aí, em vez de comer o seu pão francês, come lá um ovinho, né? Toma um café com menos açúcar, vai diminuindo aos poucos até você conseguir tirar o açúcar da sua alimentação, certo? E aí, né, para você conseguir fazer um jantar mais calmo, mais tranquilo, né, você precisa se organizar, né? Uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes é deixar tudo pré-preparado. Ai, mas eu não tenho tempo, como que eu vou deixar pré-preparado, né? Isso perde muito tempo. Não, você não vai perder tempo, como eu te falei. Você vai conseguir otimizar o seu tempo, certo? Então, entenda que o seu jantar ele tem que ser leve, ele não vai, ele não precisa ser calórico, né? Eu sei que você sente muita fome à noite, mas se você fizer o processo que eu te expliquei ali atrás, você vai conseguir a não sentir tanta fome assim no teu jantar, vai sentir uma fome normal e vai conseguir colocar alimentos leves aí, tá? Porque o seu organismo ele também precisa de descanso. Além de você trabalhar o dia inteiro, ele também trabalhou o dia inteiro e ele precisa repousar um pouco. Sabe por que que você tem pesadelo? Ou às vezes você dorme a noite inteira, mas acorda cansado, né? Se bate às vezes para dormir, porque justamente você come coisas calóricas no jantar e seu organismo está fazendo o quê? Enquanto você dorme, ele tá lá, ó, dando duro para digerir aquela quantidade de calorias que tá ali, né, que você consumiu. Então, cuide do seu organismo, né? Cuide bem dele, não deixa ele trabalhar tanto assim, porque quem cansa é você, não é verdade? Então, assim, o primeiro passo para organizar é estipular horários. A dica que eu sempre dou, jante até as 8 da noite, porque quando você janta até as 8 horas da noite, você vai jantar num horário cedo, né? Você não vai dormir logo em seguida. E então o seu organismo, na hora que você for deitar, o seu organismo já vai ter feito a digestão de parte aí do seu jantar. Então não tem necessidade, né, de você aí sentir fome de horrores, né, pra ter que comer depois. Se você sentir fome mesmo, você vai lá, né, come uma castanha, um iogurte, alguma coisa assim, porque logo você vai dormir. Então, para o seu organismo não trabalhar em excesso com você dormindo, coma coisinhas leves. E muitas vezes não é fome, é sede. Então, veja, será que eu tomei água mesmo, a quantidade ideal? Durante o meu dia, tome água, que você vai ver que vai passar, porque muitas vezes seu organismo está precisando de água, certo? E então, né, quando você janta até as 8 da noite, teu estômago vai estar tranquilo, né? Vai estar aí poder digerir devagar, com tranquilidade, né? E você vai repousar, dormir tranquilo e muito bem, certo? E também escolha alimentos chaves, por exemplo, carnes brancas, ovos, né? Porque as carnes brancas são de mais fácil digestão, os ovos também, tipo frango, peixe. Sempre uma saladinha, né? Meio prato de salada aí tá excelente. Vá trocando, um dia você come um omelete, outro dia você come uma carne de frango, no outro dia você come um peixe, né? Ou, hoje eu vou comer um ovo cozido, amanhã eu como um frango, no outro dia eu como um ovo mexido. E aí você vai variando, né? E o que você pode também fazer, uma dica para otimizar o seu tempo, é fazer a mais no seu almoço para sobrar no jantar. Então no jantar você só chega e esquenta. Ou tem muitas pessoas também que fazem o jantar para comer no almoço. Isso funciona muito, tá? Então, de um jeito ou de outro, você vai estar otimizando o seu tempo sem estar precisando, dar uma ligada lá na pizzaria, não é verdade? Então, e uma dica também super legal que eu dou para os meus pacientes é quando você vai ao mercado, sempre vá no final de semana, né? Organize lá a sua alimentação, faça a listinha de compra e vá até o mercado
e quando chegar, já higienize, por exemplo, as folhas, lave as folhas, né, corretamente e tal. Aí você deixa elas secarem e você coloca numa refratária o papel toalha, aí você coloca as folhas já mais secas e o papel toalha em cima e fecha. Então, você guarda na sua geladeira, é só você pegar as folhas e temperar depois, né? Legumes, você pode cozinhar os legumes e então reservar também no refratário, escorrê-los, né? E guardar. Por quê? Porque você pode usar aqueles legumes para fazer uma sopa que vai rapidinho, você pode fazer o omelete com aqueles legumes, você pode comer como salada, você pode misturar nas carnes. Então, esses legumes duram até 2 dias na geladeira, eles cozidos, então, sem temperar, né? E aí vai otimizar o seu tempo e você não vai ficar perdendo tempo aí pra, então, com fome, né? E perdendo tempo aí pra fazer um monte de coisa, porque se você deixa pra fazer tudo na hora, realmente vai demorar. Então, você precisa se organizar, né? Até tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre organização para otimizar o seu tempo, tá? Assista lá que você vai gostar e vai ajudar muito aí no seu processo do seu jantar. E aí, você conseguiu entender que não é o jantar que vai te fazer emagrecer? Outra coisa que eu quero te falar também, que quando a gente faz todas as refeições, o nosso corpo ele precisa ser nutrido. Então, todas as refeições são muito importantes. Então, jante, tá? Não vai ser o jantar que vai te engordar, mas o que você come no jantar que vai te engordar. Então, lembre-se, quantidade e qualidade para o seu jantar. Como numa quantidade ideal e na qualidade certa. Escolha nutrientes do bem, alimentos do bem para estar consumindo durante o seu jantar. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe seu comentário aqui. Inscreva-se no canal, vai lá, acesse a minha página no Instagram, tá tudo aqui embaixo, no meu Facebook tem várias dicas, receitas e muita coisa legal aí para você que está querendo emagrecer, certo? Então, comente aqui, eu vou adorar ver o seu comentário e também te responder. Fica com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.